Bom dia! Ontem terminamos com as 7 grandes antífonas messiânicas e hoje vamos nos concentrar no Evangelho de São João. Enquanto Mateus e Lucas narram alguns dos acontecimentos terrenos ao redor do nascimento de Jesus, São João nos apresenta grande teologia a respeito deste menino, revelada por uma graça particular, por uma experiência única, por uma experiência mística. Enquanto ele estava na ilha de Patmos, na prisão por causa do Evangelho. Provavelmente neste período que foi escrito o Evangelho e o livro de Apocalipse. E São João começa falando de Jesus, dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele. E depois diz: o Verbo estava no mundo, e o mundo não o percebeu, não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Isso fala dos judeus. E continua: mas aqueles que o receberam, estes não nasceram de carne nem do sangue, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Meus irmãos, é este o mistério que vamos celebrar nesta noite. Jesus, como Deus, como Verbo de Deus Pai, ele estava já no mundo. Fomos criados por ele, mas não sabíamos disso. Não sabíamos que somos a imagem e semelhança de Deus. Andávamos vagando, procurando as alegrias que passam, pensando que alguém nos dava felicidade. Mas a um certo momento, Deus nos deu a graça de enxergarmos que nós nos provém dele. A graça que existe em nós provém dele. A vida que temos é dele. Estamos hoje celebrando esta graça que habita em nós. O Emmanuel, o Verbo de Deus, que já assumiu a nossa morada, assumiu na sua pele a minha miséria, a nossa miséria. Ele não tem nem nojo nem vergonha de mim. Ele me abraçou e me amou do jeito que sou. Tudo isso não por nosso mérito, não por mérito dos nossos pais, nem de sangue, nem de carne, mas sim de Deus. Deus quis assim me amar e me abraçar. Por isso celebramos o Natal com gratidão por toda a graça que já recebemos. Ele quis me levantar das sombras da morte. Ele quis me dar a alegria de ser dele. Não queremos mais viver como aqueles que ainda não conheceram o Verbo de Deus. E nesta noite, enquanto celebramos o Natal, vamos lembrar todos aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento de Cristo. Recemos por aqueles que ainda jazem entre as trevas e na sombra da morte. O evangelista São João disse, como acabamos de falar, não foi carne nem o sangue que nos fez acolher o Verbo, mas Deus. De fato, se olhamos para as personagens do presépio, ninguém está aí por motivo carnal. Maria é a mãe de Deus, mas o fruto do seu ventre não é fruto do relacionamento sexual. São José está aí cuidando do menino, mas não é o pai carnal, inspirado por Divino Espírito Santo, que ele assumiu a paternidade. Os pastores que estão aí, não pelos laços carnais, mas o anjo lhes anunciou e eles vieram. Os magos que estão aí, não porque pertenciam ao povo judaico, eram pagãos, vieram de longe para adorá-lo. Ninguém está aí no presépio por motivo de parentesco carnal, mas movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelas estrelas, conduzidos pelos anjos, estão aí, movidos pela graça de Deus. Nós estamos na missa, nós estamos na igreja, nós celebramos o mistério de Natal, os mistérios nos sacramentos, não por motivos carnais, mas movidos pelo Espírito Santo. Quem nos faz compreender e adentrar no mistério é o Espírito de Deus. Estamos na sombra da morte quando estamos longe de Deus, longe da presença dele. Adão e Eva se esconderam ao ouvir o barulho dos passos de Deus,
No dia da Anunciação, Maria não fugiu, ouvindo o barulho do passo do anjo. Nesta noite não temos para onde fugir. Temos que ir assim como os pastores foram visitá-lo, encontrar-nos com ele. Assim como o menino se agarrava em Maria, vamos nos deixar Jesus se agarrar de nós, sentir-se à vontade conosco. Que sejamos as Marias e Josés que deixaram seu colo para o menino brincar. Ele, o menino, o Emmanuel, é menino, mas é adulto, o Deus conosco. Amém.